Olá! Esse é o primeiro vídeo de 2025. Eu sei que se passaram alguns posts, mas eu vou relembrá-los. Mas eu vim falar sobre The Body State, ou o estado do corpo, que é um projeto que tem uma narrativa central de uma performance póstuma e foi realizado juntamente com Isabella Lauerman. E esse projeto, ele nasce do cruzamento das nossas pesquisas individuais sobre a morte e suas implicações políticas, éticas, sociais. A minha pesquisa se debruça principalmente sobre a memória, que é a minha pesquisa principal, desdobrando-se em questões que atravessam corpo, gênero, sexualidade, violência, a própria morte e a necropolítica. Já a pesquisa da Isa, ela gira em torno do conceito da necrocidadania, discutindo como a condição de cidadania se estende ou se dissolve na morte, especialmente quando o corpo se torna um objeto de disputa institucional, legal ou simbólica. E apesar das nossas pesquisas elas estarem em momentos um pouco diferentes, elas conversam entre si e encontram um ponto de convergência. A morte como território de controle estatal e social, onde a autonomia individual é constantemente negociada e muitas vezes anulada. Dessa forma, o estado do corpo emerge como uma performance póstuma que satiriza e leva ao extremo a interferência do Estado sobre os nossos corpos e também sobre a nossa sexualidade, por exemplo. Utilizando o conceito da doação de corpos para a necrofilia como um dispositivo crítico e absurdo. E nessa narrativa, o necrófilo não é uma figura marginal e abjeta, mas o próprio Estado, que perpetua a sua relação de posse sobre os corpos mesmo após a morte. A performance, o projeto, ele se insere em um debate complexo que perpassa temas como necrocidadania, religião, necropolítica, gênero, sexualidade e a regulamentação da doação de corpos. No Brasil, por exemplo, a autonomia sobre o próprio cadáver não é garantida, como previsto na Lei 9.434, no artigo 4º, a doação de órgãos não pode ocorrer apenas por vontade expressa do indivíduo, em vida, pois ela depende do consentimento familiar. E esse fator, ele demonstra uma contradição fundamental. Enquanto em vida o Estado ele exerce poder sobre os corpos por meio de leis, normas, políticas públicas, na morte ele terceiriza essa autoridade à família, transformando o cadáver em um bem de herança, uma matéria de posse privada e não um sujeito de vontade autônomo. E nosso teatro social, né, dentro desse projeto, ele explicita essa relação perversa ao transferir a decisão sobre o destino dos corpos para a família. O Estado, ele mantém o seu controle moral e religioso sobre a morte, disfarçando de um pacto ético. Mas, afinal, de quem é o corpo depois da morte? Ou de quem é o corpo em vida? Ele ainda pertence àquele que o habitava ou passa a ser uma extensão da família da burocracia estatal e religiosa? Essa negociação simbólica nos interessa enquanto artistas, pois reflete diretamente o lugar que a individualidade ocupa dentro de uma estrutura de poder que sobrevive à própria morte. E dentro desse jogo, nós criamos um documento de doação de corpos para a necrofilia, um contrato absurdo e provocativo que jamais será cumprido, por motivos óbvios, mas que expõe as contradições do sistema legal e religioso. Se a autonomia sobre o próprio corpo não é garantida nem mesmo na morte, que diferença faria doar-se para a necrofilia ou para a ciência, por exemplo?
Ambas as situações, elas esbarram em tabus morais e em regulações arbitrárias que não levam em conta a vontade individual, mas sim uma moralidade que paira sobre os corpos vivos e mortos, ou vidas ainda inexistentes. No Brasil, a liberdade corporal é sistematicamente cerceada por um arcabouço legal que ecoa valores religiosos e conservadores. A sexualidade ela é vigiada, regulada e punida, seja em vida ou em morte. Essa performance ela explicita essa dinâmica ao utilizar a figura do necrófilo como uma metáfora do Estado, que possui um desejo insaciável de controle sobre corpos, independentemente da sua vitalidade. E o Estado é o necrófilo, e nesse caso não só necrófilo, mas também assassino, porque ele é quem decide quem pode viver, quem deve morrer, o que pode ser feito com os restos mortais. Ele exerce essa necropolítica de maneira seletiva, priorizando determinados corpos enquanto descarta outros, como resíduos de uma biopolítica excludente. E o que nos interessa não é apenas evidenciar essa perversidade, mas escancarar estruturas que sustentam esse controle. E se o corpo é um território de disputa na vida, ele não deixa de ser na morte. E se a necrofilia ela carrega consigo o estigma do desejo abjeto, não é justamente esse desejo que se manifesta no fetiche estatal pelo domínio absoluto dos corpos? Afinal, quem é o necrófilo? O indivíduo que age à margem da sociedade, nesse caso, ou o Estado quem dita quem pode exercer sua autonomia e quem deve ser submetido à vontade alheia ou à sua própria vontade? The Body State é um projeto que joga com essas perguntas, tensionando os limites entre o grotesco, o absurdo e o político, que basicamente se juntam em vários pontos. E isso é feito para revelar que o controle estatal sobre nossos corpos não cessa com a morte, ele apenas se transforma em outra forma de poder.